A graça e a paz do Senhor. Estamos meditando no livro de Atos dos Apóstolos. Estamos no capítulo 17 e hoje vou ler os versículos 5 a 10. Leio assim a palavra do Senhor. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas. E tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Deus abençoe a sua palavra. Vou pregar sob o título: O mundo de cabeça para baixo. Lá em Filipe, Paulo já saiu de lá, perseguido. Como vimos, foi preso, foi açoitado e saiu de lá. Dessa maneira. Chegando aqui em Tessalônica, a princípio, foi bem recebido. E por 3 semanas seguidas pregou o evangelho dentro da sinagoga dos judeus. 3 sábados seguidos. E alguns dos judeus se converteram a Jesus, aceitaram que Jesus é o Messias enviado por Deus. E também muitos gregos da cidade de Tessalônica. E também muitas mulheres distintas, de famílias importantes, creram em Cristo. O nosso texto relata que alguns judeus não creram. É o que diz o verso 5. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, judeus desobedientes, eram aqueles que não aceitaram a mensagem que Paulo e Silas pregaram nesses 3 sábados na sinagoga de Tessalônica. Desobediente por não aceitarem Jesus. Desobediente é todo aquele que ouve a mensagem, que anuncia Jesus Cristo como Senhor e Salvador e rejeita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Estes eram desobedientes. Outros creram. E você? É o que crê ou é o desobediente? Aquele que não crê em Jesus é desobediente. E os desobedientes não herdarão o reino de Deus. Quantos estão partindo deste mundo, numa época dessa como vivemos, em desobediência, sem aceitar Jesus? Eu não estou dizendo amar Jesus, porque se chegarmos num país como o nosso, chamado cristão, e perguntarmos se as pessoas amam Jesus, todas as pessoas amam Jesus. Mas servir a Jesus, obedecer a Jesus, ter Jesus como Senhor de suas vidas, poucos querem. Poucos estão dispostos a abandonar uma vida pecaminosa para servir a Jesus como Senhor de suas vidas. Além de serem desobedientes, estavam com inveja, porque o evangelho estava atraindo as pessoas, judeus, gregos,
as mulheres daquela cidade. E a acusação que eles tinham contra os homens que pregavam Jesus Cristo era essa, que está no versículo 6b e 7, que eu vou ler noutra tradução. Diz assim: estes sujeitos que têm virado o mundo de cabeça para baixo, chegaram aqui também. E Jason permitiu que ficasse em sua casa. Todos eles se comportam contraditoriamente aos decretos de César, porque dizem que há um outro rei chamado Jesus. Nesse texto que li na Bíblia, nesta versão de Almeida revisada e corrigida, diz que estes homens estavam alvoroçando o mundo. E nessa outra tradução que li, diz que eles estavam virando o mundo de cabeça para baixo. Eu preferi esta tradução para mostrar o que eles estavam querendo dizer com alvoroçando. Eles estavam conturbando, virando o mundo de cabeça para baixo. O interessante é que eles também, a palavra de Deus, diz que eles usaram do mesmo método. E eles alvoroçando a multidão contra a pregação. Se eles estão acusando alguém de alvoroçar, de virar o mundo de ponta cabeça, eles também estavam alvoroçando, mereciam também serem julgados. Mas 2 pesos, 2 medidas. Por que eles afirmaram isso contra os discípulos? Porque os judeus, eles acreditam em Deus. Eles acreditam no mesmo Deus que nós, os cristãos. Os judeus acreditam no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Os judeus acreditam num Deus criador dos céus e da terra. Os judeus acreditam num Deus invisível que se comunica com os homens através das Escrituras, através da natureza, através dos profetas que lhes pregaram a palavra de Deus. Por isso que para eles era difícil crer naquele homem que dizia ser o Filho de Deus, aquele Jesus. Só que aquele homem que eles estavam rejeitando é na verdade Deus. Quando Filipe, um dos seguidores de Jesus, um dos apóstolos, quando Filipe chega para Jesus e diz: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Jesus respondeu para ele: Filipe, estou tanto tempo convosco e ainda não me conheceste? Quem vê a mim, vê o Pai. E mesmo Tomé, quando toca nele, Tomé que não acreditava que Jesus tinha ressuscitado, e vai dizer: Senhor meu, Deus meu. Ele era de fato Deus, que os judeus não aceitavam, porque eles criam de uma maneira de um Deus invisível. E para eles aquele moço carpinteiro, com aqueles pés empoeirados das terras da Palestina, aquele moço que veio da Galileia, um lugar mais simples, de Nazaré ainda, aquele moço que era experimentado no trabalho com as mãos calejadas da sua carpintaria, aquele homem que andava com um grupo de pessoas simples, pescadores, pessoas iletradas. Como aceitar que esse homem é o Messias? O Messias que nós estamos esperando é um guerreiro. Ele vai vir montado num cavalo, num alazão, um cavalo branco, com uma espada e com um exército para dominar esse mundo, para ser o rei desse mundo, para acabar com o exército de Roma. Mas apresentam esse moço como sendo o Messias, então eles não acreditavam nesse Jesus que lhes apresentavam. Apresentar Jesus para eles
para os judeus era fazer confusão, era virar o mundo de cabeça para baixo. Também tinha os gentios, os gregos de Tessalônica. Eles só conheciam um senhor para eles, César. Eles só conheciam um rei, César. E eles estavam acostumados de obedecerem a essa norma. A ninguém vocês podem chamar de senhor, a não ser César. A ninguém vocês podem chamar de rei, a não ser César. E de repente vem um outro senhor, Jesus Cristo, o rei de Israel. Eles aceitavam a proibição de não chamar outra pessoa de senhor. Era difícil para eles também. E de repente vem anunciando que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Rei. Então, a acusação deles era sobre Jesus. Jesus era o motivo daquela grande confusão que estava sendo armada ali naquele lugar. Jesus, para nós, não é motivo de confusão. Jesus, para nós, é a solução. Jesus, para nós, não é motivo de perdição, mas é motivo de salvação. Jesus, para nós, não é a vergonha, é a exaltação. Jesus, para nós, não é motivo de tristeza, mas é o motivo da nossa alegria. Se Jesus Cristo ainda não é o Senhor da sua vida, saiba que você ainda perece. E se você partir deste mundo sem a salvação, você nunca poderá ser salvo em lugar nenhum. Nem neste mundo e nem no mundo vindouro. Você precisa aceitar Jesus. Quando é o tempo de aceitar Jesus? Hoje, porque você não sabe o que vai acontecer com você amanhã. Receba Jesus agora no seu coração. Então nós vimos que tudo era uma questão de como eles viam a situação. Os judeus não tinham uma visão correta de Deus. Por isso que eles tinham dificuldade em reconhecer Jesus Cristo como o Messias, o enviado de Deus. Porque nós sabemos que eles esperavam outro Messias. E quando viram aquele homem simples, eles não aceitaram. Os gentios também tinham uma visão distorcida a respeito do divino, já que um homem para eles era o ser divino. E aquele homem, na verdade, era um ser político. Era um estrategista de guerra. Era um homem mortal, cujos restos mortais já foram consumidos pela terra. E eles rejeitaram a verdade. E eles continuam rejeitando a verdade, os homens do mundo. Como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Rejeitar Jesus é rejeitar a verdade. Rejeitar Jesus é rejeitar o caminho. Rejeitar Jesus é rejeitar a vida. O mundo continua rejeitando a Jesus. Por quê? Porque está acostumado à perversão. O mundo jaz na mão do maligno. O mundo está virado. Não foram os homens que queriam virar os pregadores da palavra de Deus que queriam virar o mundo de cabeça para baixo. O mundo já está virado de cabeça para baixo. Não foi assim que Deus criou o mundo. Agora está tudo errado. Os valores que o mundo tem são desviados do valor real, daquilo que precisa ser valorizado. O mundo está afundado no pecado e cada vez afundando mais. Sim, é verdade que aqueles homens estavam alvoroçando o mundo, que eles estavam virando o mundo do avesso. É verdade que eles estavam fazendo um movimento no mundo,
mas era para fazer o mundo voltar à sua posição original. Porque não foi assim que Deus criou o mundo. Deus criou o mundo perfeito. Quando Deus terminou a sua criação, disse, e viu Deus que tudo era muito bom. Mas depois entrou o pecado no mundo e o mundo virou de cabeça para baixo. Não são os pregadores do Evangelho que estavam virando o mundo de cabeça para baixo. O mundo já está de cabeça para baixo. O pecado entrou no mundo. O pecado tomou conta do mundo. Assim como um fermento toma conta de toda a massa, assim o pecado entrou no mundo. Não são os pregadores que estão virando o mundo de cabeça para baixo, mas é o pecado, é a perversão, é a depravação, é a maldade, é a violência, é a morte, como vemos hoje em todos os lugares. Os pregadores de Cristo querem fazer o mundo voltar à sua posição original. Se todos os homens do mundo que vivem hoje resolvessem aceitar Jesus como o Senhor de suas vidas, como o Rei de suas vidas, Satanás perderia o seu lugar de príncipe deste mundo. Se todos aceitassem a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, o pecado seria tirado. Mas estão acostumados e não andam atrás de uma mudança. É como uma pessoa viciada que se nega a um tratamento. Assim é o homem do mundo. Ele não quer perdão, ele não quer salvação. E muitos deles já se autodeclaram: para mim não há solução. Para mim é inferno mesmo. Quantos são que falam assim? O Evangelho vem para transformar esse mundo, para colocar tudo em paz. Cristo restaura. Haverá um tempo quando Cristo vai reinar nesse mundo com vara de ferro. E então vamos perceber a diferença. Mas hoje quem reina neste mundo é Satanás. As pessoas do mundo querem viver assim, se deixam dominar pela vontade da carne, pelo desejo da carne. O diabo quer que eles se sintam bem. O diabo tira a liberdade e dá a libertinagem. E onde há tanta confusão, tanta desordem. E rejeitam o Deus que é da ordem, que é da paz, que é da alegria, que é da salvação, que é do perdão. Vou concluir a mensagem desta noite. Jesus disse que os seus seguidores sofreriam perseguição. Foi o que aconteceu com Jason, que havia acabado de se converter. Talvez naquela semana, na semana anterior, já que eles pregaram ali 3 sábados seguintes. Jason já experimentou a perseguição. Foi levado diante dos magistrados, que estes foram diferentes dos magistrados de Filipe, que mandou que chicoteassem Paulo e Silas e os prendessem. Aqui eles procuraram saber o que aconteceu e dispensaram Jason e aqueles outros homens. Mas tiveram que ir embora os pregadores do Evangelho, Paulo e Silas. Mas eles foram para outra cidade. O versículo 10 diz: e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram às sinagogas dos judeus. O Evangelho continua. O Evangelho não parou e não para. O Evangelho continua hoje, porque nada pode impedir a marcha do Evangelho. Nós devemos continuar. Vamos juntos pregar o Evangelho, que é a única maneira de colocar o mundo de cabeça para cima.
Talvez você diga, isso não vai acontecer. Não, mas nós temos que fazer a nossa parte. Prega o Evangelho. Aqueles que vão se convertendo, vão voltando ao seu lugar de origem. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nele há vida. Ele é a porta do paraíso. Nele nós voltamos à nossa posição original. Continuemos a pregar o Evangelho. E se você que me ouve ainda não aceitou Jesus, hoje é o tempo da salvação. Deus te abençoe. Amém.